Shalom Adonai! Estamos aqui para mais uma gravação no seu canal A Rota da Teologia. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre unção nos três sentidos. Unção no aspecto geral, unção no aspecto direcionado à unção sacerdotal e à unção para reis. E vamos depois entrar no termo unção dentro do contexto do Novo Testamento, para nós compreendermos bem essa terminologia e termos utilizados dentro do contexto das Escrituras Sagradas. Existe muita confusão concernente à unção nos dias atuais dentro do contexto eclesiástico e dentro do contexto eclesiológico. Mas quando vamos para o Antigo Testamento, nós vamos compreender melhor e vamos entender o que significa cada um dos aspectos. Primeiro, quando vamos lá para o livro do Êxodo, no capítulo 30, Deus está entregando a Moisés todas as orientações. Já tinha falado para ele sobre o tabernáculo, sobre o mobiliário. E agora vai falar sobre a unção, sobre os sacerdotes. E agora vai falar sobre o óleo que estaria no recipiente para ser o óleo da unção. Tinha o óleo que estava sendo utilizado, por exemplo, no candelabro, que era um óleo única e simplesmente no sentido de uma gordura para manter o fogo aceso. As chamas do fogo aceso, que era derramado nas canas ou nos canos, não é? do candelabro. Já havia também o óleo de cozinha, comestível naquela época. Agora esse óleo, lá em Êxodo, capítulo 30, versículos 22 a seguir, está bem claro e especificado. Ele era um óleo com algumas especiarias específicas. Deus fala para Moisés, olha, pegue o óleo, pegue o fruto de uma oliveira virgem, ou seja, o fruto virgem da oliveira. Depois, pegue mirra virgem. Depois, cássia e o cálamo. Eram as especiarias para compor o óleo. Então, esse óleo seria um óleo com especiarias que dariam a ele o sentido até de aromático e curador, porque o cálamo curava também. Tinha um sentido cura. Era utilizado para cicatrização no contexto da cultura veterotestamentária, ou cultura judaica. E a mirra também tinha esse sentido aromático, de trazer um aroma, um perfume. Então ele era um óleo todo, vamos assim, especial em seu contexto de formação. E a Bíblia diz, Deus fala para Moisés, olha, este óleo será somente fabricado por aquele a quem eu ordenar. E tem que ser uma pessoa separada para o ofício. E ele será derramado sobre a cabeça do sumo sacerdote de Arão
e dos seus filhos. Somente poderá ser sobre Arão e os seus filhos. Se outra pessoa fabricar esse óleo e ungir, crinar, é o termo utilizado para ungir, e crimar outra pessoa, essa pessoa será considerada maldita e será excluída da congregação e será consumida, morta. Tá? Então, mais à frente, Deus vai falar, esse óleo, ele serve para separar e santificar aquele que vai desenvolver o ofício sacerdotal, que era de mediador entre Deus e o povo. E havia todo um ritual para a consagração de Arão e de seus filhos, como está especificado em Levítico agora. Levítico 8 fala que foi colocada a estola, o éfode, o cinturão com as pedras de Urim-Tumim, e depois foi lavado pés e mãos, foi ungido, foi morto um cordeiro e apresentado em sacrifício ao Senhor. O seu sangue foi derramado com o polegar de Moisés sobre as pontas do altar e também as pontas e sobre os 4 pontos do tabernáculo. E assim fez durante 7 dias esse ritual, para depois, então, derramar o óleo da unção sobre a cabeça de Arão, o ungindo sumo sacerdote. E aí ele depois tinha e teve esta autoridade, esta condição, essa prerrogativa de poder, como sumo sacerdote, ungir aos seus filhos que ocupariam o cargo de sacerdotes. Tá? Então era uma unção específica para santificar e para se consagrar ao ofício sacerdotal. Já esse óleo era o óleo de Minchá, óleo da unção. Crimá, ungir, com o óleo da unção. Hag Kadol, sumo sacerdote, seria ungido. Crimá, Mirá, óleo da unção. Outro contexto, vamos à frente agora. Saul foi ungido rei. Saul não era do agrado de Deus, por quê? Porque não foi Deus que o delegou. O povo é que pediu um rei para si. E Deus atendeu a vontade do povo, porém, não era o tempo de Deus, o tempo para Saul ser consagrado. Porque Deus não queria ou não tinha dentro do seu conselho, da sua vontade e dentro da sua proposta e do seu plano e do seu projeto para Israel aquele momento. Mas como o povo pediu e insistiu, e Samuel leva esse pedido do povo à presença de Deus, de Yahvé, Deus concede e fala, olha, já que eles querem, então escolhe, deu todas as condições, foi escolhido, foi uma escolha humana. E foi ungido, mas a unção de rei
Não era com óleo derramado sobre a cabeça, não. Era aspersão, pingava óleo sobre a cabeça. Dando o sentido de que está sendo separado para o ofício de governo. Seria uma unção de governo, de autoridade. E foi a que recebeu Saul. Foi punido, inclusive, por quê? Porque não respeitou a esta unção. Por não considerar e não ter o temor e a honra a esta unção, é que todas as situações foram acontecendo, e com os pecados praticados, e com toda a sua sequência e transcurso de práticas erradas, que concorreu o fim de Saul. Mas eu não quero entrar aqui em detalhes sobre a vida de Saul, quero entrar em detalhes sobre a unção. A unção de Davi aí é diferente. Porque Davi era o rei segundo o conselho de Deus. E segundo o seu coração. Aí Davi é sim ungido a rei e tem uma unção em 3 caráteres. Davi teve 3 unções, sabia disso? A primeira unção, Samuel o ungiu. Lá na sua casa em Belém, não é? Foi? Quando foi lá na casa de Jessé e ungiu a Davi. Não é? Então, ali foi a primeira unção. Ali já foi constituído rei, porém em silêncio, oculto. Depois, a segunda unção foi aonde? Em Hebrom. E quem o ungiu em Hebrom? Olha o detalhe. Um conselho dos anciãos de Israel. Quem eram os anciãos de Israel? Eram aqueles que tinham a representação perante os sacerdotes e o sumo sacerdote. Eram pertenciam ao alto clero, né? Sacerdotal. Então, esta unção, ela identifica a unção que ocorreu em Hebrom 7 anos depois de ter sido ungido já por Samuel. Significa o quê? A unção sacerdotal. Davi agora estava sendo ungido rei com uma unção sacerdotal, de ser mediador, além de governar o povo, mediar, representar o povo perante Deus. E tem uma outra unção, que foi a unção em Jerusalém, que Natã ungiu, né, em Jerusalém. E esta unção o constituiu também profeta, porque ele também era a voz de Deus para o povo. Teve 3 unções ali, em 3 lugares distintos. Outro detalhe, agora profeta era ungido? Não, profeta era convocado, chamado por Deus. Deus o chamava, o convocava e o separava. E o Espírito Senhor estava sobre o profeta. No caso do sacerdote e no caso do rei, a unção representava também que o Espírito Senhor estava sobre eles. Também representava, identificava. Mas no caso do profeta era algo mais específico e peculiar. Porque ele foi chamado, separado, e o Espírito Senhor estava sobre ele para o conceder a autoridade, a unção e a condição de profetizar. No Novo Testamento, o termo Mexiá, ungido, que foi o termo mesmo utilizado até por Ciro, né? Isaías fala, Ciro, o meu ungido.
porque ali era um protótipo e Deus o unge e para servir de aquele que ia anunciar o edito de libertação do povo seu que estava no cativeiro, o povo de Deus. Certo? Uma missão, um protótipo. Mas não que ele era ungido, não. Até porque ele era persa. E tem outro contexto por trás disso aí. Vamos a ler agora no Novo Testamento. No Novo Testamento, Nova Aliança, o ungido do Senhor é o Mexiá. Ele é o ungido, o Messias. Tanto é que quando ele vai ser batizado, ocorre todo aquele cenário. Não é? A voz é ouvida do céu, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. O Espírito Santo desce em forma de pomba e pousa sobre os ombros. De quem? Daquele que tinha unção, que era ungido, e que era o Verbo, e que era o Filho de Deus. E era Deus. E no Pentecostes, antes de ocorrer, o que o Senhor fala para eles nas últimas palavras? Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então essa unção, essa virtude, era poder, e o termo ali é dínamos, poder, explosão, para ser testemunha, para pregar, não é? E aí, lá em Marcos, quando ele está subindo, e imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. A unção que estaria neles também era para curar. Tanto é que Pedro, não temos nada para te dar, nem ouro nem prata, mas o que temos te damos. Levanta e anda. E ele levantou e foi andar, e andou, o paralítico, na porta formosa do templo. Tanto que a sombra de Paulo curava, e do avental também. Então, eles tinham essa unção. Era um dom, o dom e a unção, o dom de cura, não é? Que estava não no contexto da unção, mas ele foi ungido e recebeu o dom da cura. Ungido por quem? Pelo poder do Espírito Santo que desceu. O Espírito, houve a efusão do Espírito sobre toda a carne. Cumprimenta a profecia do profeta Joel. E essa unção veio nesse momento do derramar do Espírito sobre toda a carne. A unção do poder do Espírito, constituindo depois os dons espirituais. E entre eles dom de cura, dom de milagres. Agora, a unção que está lá em Tiago, se tem alguém doente, chama os presbíteros e ele, com ordem da unção, ungirá o enfermo. Esta é apenas um ritual, né? Cerimonial, mas não é o óleo que vai curar. É a oração do presbítero com a unção do óleo e a fé daquele que está recebendo a oração, crendo que aquela oração vai chegar ao céu e Deus o vai curar, e a fé do presbítero que está orando por ele, não é? Pelo enfermo. E aí, muitas pessoas vão especificar e vão usar o óleo assim, vamos fazer uma composição de óleo. Irmão, não é o óleo que vai curar. Não é o óleo que vai curar. O óleo ali é apenas um utensílio. E aí tem pessoas, vou buscar óleo lá em Israel. Não, eu vou compor um óleo segundo está aqui na Bíblia. Não, faz assim. Não, irmão. Você orou sobre aquele óleo, apresentou o óleo, vai poder cumprir o que está lá em Tiago. E pela fé e pela sua oração, o enfermo será curado, não pelo óleo. Então era isso que nós tínhamos para trazer de explicação
breve sobre esse assunto da unção nesta manhã, aqui no seu canal, A Rota da Teologia.